Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui neste canal, este é o último vídeo dessa série de estudo bíblico sobre o Evangelho segundo São Mateus. Hoje nós vamos ver a sétima parte, a última parte do Evangelho, que compreende aí os versículos 26, 27 e 28, em que temos aí os relatos da paixão e da ressurreição de Jesus. Para que façamos esse estudo é importantíssimo que nós tenhamos a nossa Bíblia. Qualquer tradução católica, estou usando aqui a nova tradução da CNBB, mas você pode usar a edição pastoral, a Bíblia de Jerusalém, Ave Maria e qualquer uma outra tradução católica que você tenha para auxiliar nesse estudo. Então nós vamos iniciar esse nosso estudo de hoje, vendo a partir do capítulo 26 do Evangelho segundo São Mateus, em que é narrado aqui a vida de Jesus, que está na sua última fase, na sua última etapa, na etapa final. E será a sua última participação na Páscoa dos judeus. E os líderes religiosos do seu tempo vão tramar, arquitetar um plano para entregar Jesus, para prendê-lo e, consequentemente, matá-lo. Então nós temos aí no capítulo 26, versículo 1, de 1 a 6, justamente esse complô que é arquitetado aí pelos religiosos, do tempo de Jesus. E aí Jesus, a partir do versículo 6, ele vai ser surpreendido pelo amor desta mulher aí em Betânia. Ele está na casa de Simão, chamado leproso, normalmente teve lepra, foi curado por Jesus e aí convida Jesus para estar na sua casa. Lembrem que Betânia é esse lugar onde muitas vezes Jesus se retirou ao longo do Evangelho, para refazer suas forças. É por isso até que muitas casas de retiro hoje em dia, espalhadas pelo mundo, são chamadas de Betânia. E a casa mais famosa de Betânia que acolhe Jesus é a casa de Marta, Maria e Lázaro. Mas aqui hoje Jesus está na casa de Simão. E aí entra esta mulher com um frasco de perfume, de bálsamo, e unge Jesus. E os discípulos ficam horrorizados, ficam escandalizados, irritados, porque ela está usando essa quantidade de perfume em Jesus, e dizendo: olha, que desperdício, poderíamos ter vendido esse perfume e ter dado o dinheiro aos pobres. E aí Jesus chama a atenção dos discípulos, dizendo: ela faz isso em vista da minha morte. Jesus já sabia que não daria tempo, não haveria tempo suficiente para fazer todo o ritual fúnebre quando ele fosse morto. E de fato não teve. Depois nós vamos ver mais adiante lá no sepultamento de Jesus, e tiveram que sepultar Jesus, tirar Jesus às pressas da cruz para poder comerem a Páscoa, porque eles estão vivenciando o período pascal judaico. E aqui justamente essa mulher oferece esse perfume para fazer essa unção em Jesus, e o que ela derramou de perfume sobre Jesus, o valor desse perfume era mais ou menos a quantidade, o valor de um ano de trabalho naquela época. Então é para mostrar que ela foi muito generosa na compra deste perfume para fazer essa unção. Depois, logo em seguida, Judas, que é um dos discípulos que fica escandalizado, irritado pela quantidade de perfume que é colocado aí em Jesus, e é um perfume caro. A partir do versículo 14, Judas então ele vai procurar os sumos sacerdotes e fazer uma oferta. O que vocês me oferecem, o que vocês vão me dar se eu entregar Jesus? E aí justamente é combinado 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era o equivalente ao preço de um escravo na época de Jesus. Era o preço que se pagava por um escravo. Então, aqui há um contraponto entre o valor que esta mulher derrama de bálsamo de perfume sobre Jesus e o valor que
que um dos discípulos, daqueles que acompanha Jesus, que conhece Jesus, sabe da inocência de Jesus, oferece por ele. Então, assim, o valor é muito alto, né, quando é feita a unção com o perfume, e é muito baixo quando é vendido. Então, para mostrar esse paralelo aí que muitas vezes acontece, na maioria das vezes acontece, entre aquele que ama e aquele que não ama. Aquele que ama é extremamente generoso, é extremamente abundante. Aquele que não ama é mesquinho, pouco. Então, esses dois textos já vêm um na sequência do outro para justamente fazer com que aquele que escuta o Evangelho ou aquele que lê este Evangelho consiga perceber aí a diferença entre o amor e aquele que não ama. E a partir do versículo 17, ainda no capítulo 26, os discípulos perguntam para Jesus: onde você quer que nós preparamos a Páscoa? A Páscoa está se aproximando e aí Jesus, junto com seus discípulos, normalmente escolhiam um lugar para celebrarem essa festa que é muito importante na vida do povo judeu. Bom, por que os discípulos perguntam: onde quereis que nós preparemos a festa, para comer a festa da Páscoa? Nós sabemos que Jesus era um homem itinerante, ele estava passando por vários lugares. Isso nos leva a supor que, muito provavelmente, a Páscoa celebrada por Jesus com seus discípulos nunca era no mesmo lugar. Então, por isso que aí vem a pergunta: onde é que nós vamos celebrar este ano? Onde é que nós vamos fazer essa celebração? Então, Jesus indica aí na cidade ou a casa de um homem que eles devem procurar para avisar: é aqui, Jesus vai querer comer a Páscoa aqui com seus discípulos. E aí os discípulos foram e prepararam tudo conforme Jesus tinha pedido. E aí nós entramos propriamente no versículo 20 em diante, que são as narrativas da última ceia de Jesus com os discípulos. Esta ceia acontece justamente nesse contexto de ceia judaica. Nós não podemos esquecer que Jesus foi judeu e judeu plenamente, e que vivia e cumpria todos os ritos, todas as festas, todas as leis. Então Jesus aqui, juntamente com seus discípulos, estão cumprindo mais uma vez, ou melhor, celebrando mais uma vez, uma festa que era muito importante para a identidade do povo judeu, que é justamente celebrar, fazer memória daquele momento em que eles eram escravos no Egito e foram libertos, passando pelo Mar Vermelho e depois 40 anos no deserto até chegarem novamente à Terra Prometida, a terra que Deus prometeu, uma terra que corre leite e mel. Terra esta que agora está dominada pelo Império Romano. E no versículo 20, então, iniciamos aí a ceia. Ao anoitecer, Jesus se põe à mesa com seus discípulos. Então, notemos que a ceia judaica ela começa ao anoitecer. Então, Jesus já está comendo a Páscoa com seus discípulos. E enquanto eles comem, Jesus, antes de qualquer coisa, ele anuncia a traição. Ele diz: olha, um de vocês vai me trair. E aí os discípulos ficam tristes e começam a se perguntar: mas acaso serei eu que vou trair? E inclusive Judas vai perguntar para Jesus, mestre, serei eu? E Jesus lhe responde: tu dizes. Ou seja, você sabe o que você fez, as opções de vida que você teve diante dos olhos e as decisões que você tomou. E enquanto estavam comendo ainda, depois do anúncio da traição, Jesus então ele toma um pão. O pão é um dos elementos que está aí, é um pão sem fermento, obviamente, e é um dos símbolos da Páscoa judaica, não pode faltar na mesa da ceia judaica. E aí Jesus toma o pão, pronuncia a bênção, essa bênção é a bênção judaica do pão, parte o pão e dá aos discípulos, dizendo, e aqui Mateus começa o relato institucional da Eucaristia, esse relato que nós fazemos memorial em toda a celebração eucarística. E aí ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo.
Essas palavras de Jesus muitas vezes mal compreendidas por nós católicos. Jesus está dizendo, ele tem diante de si um pão. Ele abençoa esse pão. Ele parte esse pão. Ele divide esse pão. E ele diz, isso é meu corpo. Ou seja, esse é símbolo, é sinal daquilo que eu sou. E Jesus diz, tomem esse pão. O que significa tomar? Tomar significa pegar, né? Então, aqui nós temos algo muito importante que nós temos que entender. Jesus está dizendo, a Eucaristia nós tomamos, nós pegamos. Aqui vamos ter várias interpretações e provavelmente depois nos comentários alguns vão até questionar, mas Jesus é claro, ele está dizendo, tomem e comam. Peguem e comam. Então aqui também a gente tem que entender o mandato de Jesus na última ceia. Que a Eucaristia a gente toma, a gente pega, a gente recebe de Jesus. Depois, tomando na mão o cálice, deu graças e passou a eles dizendo. Então Jesus, depois que pega o pão, abençoa, parte, distribui e diz, peguem esse pão, comam, porque é meu corpo. Ele toma o cálice com vinho, abençoa, passa esse cálice a todos e diz, bebei dele todos, pois este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante, não beberei desse fruto da videira até o dia em que convosco eu o beber, novo no reino do meu Pai. Jesus, então, faz aqui o relato institucional, institui nesse momento a celebração da Eucaristia, o memorial da sua paixão, morte e ressurreição, o memorial da sua entrega. É por isso que cada vez que nós celebramos a Eucaristia, nós fazemos memória deste momento, ou seja, nós revivemos este momento. Então, na Eucaristia, o que o padre está fazendo ao tomar aquele pão, ao tomar aquele cálice com vinho, não é um teatro, mas sim um memorial. Nós revivemos aquele momento institucional da Eucaristia toda vez que nós celebramos a Eucaristia. Por isso, meus irmãos, que é muito importante neste momento na Eucaristia nós olharmos para o altar e ver aquilo que está acontecendo ali. Porque não é teatro, não é um filme que eu estou vendo, não é uma retrospectiva, mas é verdadeiramente um reviver aquilo que já passamos, já foi vivido lá atrás. Então, este momento é fundamental na vida da igreja, e o pão e o vinho são sinais do corpo e sangue de Jesus, que deve ser participado na vida, deve ser tomado na vida da comunidade, e deve ser celebrado até que ele volte. Então isso é muito importante nós percebermos. A partir do relato, após o relato da instituição, então Jesus canta um hino. E após cantar na ceia com os seus discípulos, ele e seus discípulos saem para o Monte das Oliveiras, e aí Jesus constata, avisa eles, anuncia a eles que eles vão deixá-lo sozinho. E os discípulos negam, inclusive Pedro nega com muita força, não, jamais te abandonarei. E Jesus diz, olha, eu te digo que esta noite ainda, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aí Jesus chega a este lugar, o Getsemane, que é esse Monte das Oliveiras, que é um lugar que frequentemente é visitado por eles conhecem, eles costumam frequentar esse lugar, E aí Jesus convida eles para sentarem e rezarem. Nesse momento, no Getsemane, é o ponto mais importante quando nós pensamos em Jesus crucificado, porque esse momento prepara para a crucificação. Este é o momento em que Jesus está em oração, está vigilante, e ele pede para os discípulos vigiarem com ele, pede para que Jesus sejam capazes de rezar junto com ele.
Ele sabe que ele vai enfrentar um momento muito difícil, um momento muito importante, né, que é a condenação, a prisão, a condenação e depois a morte. E ele precisa se preparar para esse momento difícil. E a preparação de Jesus é sempre a oração. Isso nós percebemos também em outras partes do Evangelho, né? Sempre que Jesus tem que tomar uma decisão importante, sempre que Jesus realiza algo importante, Jesus se retira em oração. Jesus, de alguma maneira, ele nos ensina como que deve ser a nossa vida nesse sentido. Muitas vezes nós primeiro fazemos a coisa, tomamos a decisão e aí depois a gente vai se lamentar com Deus porque tomamos a decisão errada ou fizemos a coisa errada. Jesus não. Jesus ele acerta a sua ação, ele acerta a sua palavra à luz daquilo que ele conversa com o Pai, à luz daquilo que ele fala com o Pai, daquilo que ele escuta do Pai. Então aqui nós vemos esse momento em que Jesus, de fato, encontra-se aí com os discípulos, pede para que eles rezem, pede para que eles estejam com ele na oração, mas os discípulos dormem. Estando então Jesus aí com os discípulos, chega Judas Iscariotes, um dos 12, acompanhado de uma grande multidão de pessoas que estão armadas com espadas, com bastões, que vinham pela parte do sumo sacerdote e dos anciãos do povo para prender Jesus. E o combinado entre Judas e esses guardas foi o seguinte: quando chegarmos aí, provavelmente Jesus estará rodeado de outras pessoas, então para que vocês saibam quem é Jesus, eu vou beijá-lo, eu vou dar a ele nele um beijo, para que vocês saibam. Aquele que eu beijar pode prendê-lo, que é Jesus. E é por isso que entra na tradição, né, a expressão Judas traiu Jesus com um beijo, porque esse foi o gesto, o sinal que foi combinado aí para que eles identificassem quem era Jesus no meio de todos aqueles que estavam juntamente com ele. E é interessante, porque quando Judas chega, logo ele chega, ele diz salve Rabi, salve mestre, e dá um beijo em Jesus. E aí Jesus olha para ele e diz: amigo, por que você veio? E aí alguém pode pensar que Jesus está sendo hipócrita, chamando Judas de amigo. Não, Jesus não está sendo hipócrita, pelo contrário, Jesus está sendo muito verdadeiro. Jesus está dizendo para Judas: não importa o que você fez, não importa que você tenha me traído, não muda em nada aquilo que eu sinto por você, não muda em nada a nossa relação que foi vivenciada, que foi vivida nesse período em que nós estivemos juntos. Ou seja, Jesus está sendo honesto e verdadeiro com Judas. Quem não está sendo honesto e verdadeiro é Judas, porque Judas o trai. Mas Jesus, independente da traição de Judas, Jesus permanece o mesmo. E é por isso que ele chama Judas de amigo. É como se Jesus dissesse para Judas assim: não importa o que você fez comigo, não importa que você tenha me entregue para ser preso, mas eu continuo te amando, como sempre te amei desde que te chamei para ser um dos meus e para partilhar a vida comigo. Então essa atitude de Jesus ela é muito bonita. Jesus ele não muda de acordo com as circunstâncias. Jesus ele é o que é sempre, independente daquilo que nós fazemos. Jesus permanece sempre o mesmo. E aí, então, nesse momento, quando Judas beija Jesus, ele é identificado aí por aqueles que estavam para prendê-lo, então prendem Jesus, E nesse momento também temos aí esse episódio, Um dos que estavam com Jesus puxou aí uma espada, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Então Jesus pede que o discípulo guarda a tua espada, Todos os que usam da espada, pela espada perecerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai, que me mandaria já agora mais de 12 legiões de anjos? Como, portanto, se cumpriram as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? E nesta mesma hora, Jesus diz a essa multidão que veio por ele, veio prendê-lo: olha, viestes com espadas e bastões para me prender, como se eu fosse um ladrão. Todos os dias eu me sentava no templo para ensinar e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para se cumprir o que está escrito nos profetas.
E aí, nesse momento, todos os discípulos de Jesus fogem, o abandonam. E aqueles que prenderam Jesus o levam para a casa do sumo sacerdote, e juntamente com todos aqueles que estavam aí. E Pedro segue esses guardas até a casa do sumo sacerdote. Ele fica aí no pátio na esperança de descobrir o que vão fazer com o mestre, onde vão levá-lo, né? Como que isso vai se desenrolar. E levam até Jesus, né, algumas testemunhas e algumas acusações falsas, né? Duas testemunhas se levantam e dizem que Jesus falou que vai destruir o templo e em 3 dias ele vai reedificá-lo novamente. E aí o sumo sacerdote se levanta e diz: mas você não vai dizer nada, você não vai se defender diante dessas acusações? E Jesus fica calado, né? Como uma vítima inocente, Jesus se cala, mostrando que muitas vezes o silêncio é a melhor resposta, é a melhor defesa. E logo em seguida o sumo sacerdote, ele meio que exige de Jesus uma resposta, né? Como é possível que você não fale aquilo que você é? Diga, você é o Cristo, você é o Filho de Deus? E aí Jesus então diz: você está dizendo que eu sou Filho de Deus, né? Aqui no versículo 64, né? Tu disseste, além disso, eu vos digo, a partir de agora vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E aí nesse momento o sumo sacerdote diz: tá vendo? Isso é uma blasfêmia, né? Nós não precisamos nem de testemunhas, né? Vocês acabaram de ouvir, né? Ele acabou de falar uma blasfêmia, ele é réu de morte, ele tem que morrer, né? E aí eles cuspiram em Jesus, bateram nele, golpearam Jesus, né? Muitos, né, disseram: profetiza para nós o Cristo, né? Quem é que te bateu? Quem foi que te bateu? Então nesse momento nós percebemos aqui esse conselho reunido aí pelo sumo sacerdote, que acusam falsamente Jesus para matá-lo. E lá fora, enquanto Jesus está sendo acusado injustamente aqui, lá fora Pedro está com os empregados, com os guardas aí do sumo sacerdote. E aí as pessoas começam a reconhecê-lo. Então uma das criadas, né, diz: você não é um deles, né? Você não é também o amigo de Jesus, o Galileu? E ele diz: não sou, não conheço. Aí depois vem outra empregada, a mesma coisa: não, mas eu te conheço, você não é um deles. Pedro nega. E uma terceira vez, né, pouco depois, né, aparece outro acusando Pedro, dizendo: você é um deles. E ele diz: não, eu juro que eu nem conheço esse homem. E aí depois de negar essas 3 vezes, então Pedro ouve o galo cantar. E aí ele se lembra daquilo que Jesus lhe disse, né? Lá quando eles estavam a caminho do Getsêmani: ainda hoje você me negará 3 vezes. E aí Pedro se afasta, sai dali e chora. Diz o evangelista: chora amargamente. Por quê? Porque ele lembrou-se daquilo que Jesus havia dito. Ele que sempre foi aquele impetuoso, sendo sempre o primeiro a responder, sempre o primeiro a tomar atitude, sempre o primeiro a dizer: sim, Senhor, eu vou te seguir onde quer que tu vá, vamos fazer aqui 3 tendas, Pedro sempre foi aquele que: tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. Pedro sempre foi aquele que teve iniciativas, diante de Jesus e diante daquilo que Jesus falava e fazia. Mas aqui Pedro reconhece que realmente abandonou seu mestre, realmente abandonou Jesus. E aí nós entramos propriamente no versículo 27, aliás, no capítulo 27. E de manhã, bem cedo, então, todos os sumos sacerdotes e anciãos do povo se reuniram em conselho contra Jesus a fim de condená-lo à morte. Tendo amarrado Jesus, levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos era o governador, né, nessa época. E nesse momento, aí Judas, aquele que foi o traidor, foi
ficou arrependido ao saber que Jesus tinha sido condenado, né? E foi devolver as moedas. Foi lá, né, no templo para devolver as moedas. E aí os sumos sacerdotes dizem: não, olha, não nos importa que você esteja arrependido, né? O problema é teu. Porque Judas diz: olha, eu pequei, eu entreguei um inocente, Jesus é inocente. Ele diz: o problema não é nosso, o problema é seu se você fez isso. E aí ele pega essas moedas e ele joga no templo. E diz o texto aqui no versículo 5 do capítulo 27, diz o seguinte, que ele joga as moedas no santuário e saiu e foi enforcar-se, né? Essa é a indicação que dá aí o evangelista São Mateus. E aqueles que estavam ali recolhem essas moedas, mas dizem: nós não podemos botar essa moeda no tesouro do templo, porque essas moedas, elas são preço de sangue. Eles sabem, eles têm consciência de que a morte de Jesus, de fato, ela é incoerente com aquilo que ele fazia, ou seja, ele é um inocente. E aí eles conversam entre eles e decidem que esse dinheiro não pode ir para o templo. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos comprar o campo do oleiro, um campo, e vamos fazer aí um cemitério para aqueles que são forasteiros, aqueles que são, que não tem lugar para sepultá-los. E é por isso que esse campo, ele é chamado campo de sangue. Entramos então no interrogatório de Pilatos a Jesus. Jesus é conduzido à presença do governador e Pilatos pergunta, você é o rei dos judeus? E Jesus diz: você o diz, tu dizes. E então Pilatos percebe também, diante das acusações, que os religiosos do tempo de Jesus estão acusando injustamente e o acusam por inveja. Jesus, ele se mostra calado, ele fica calado a maior parte do tempo diante de Pilatos, não tem muito o que dizer, ou seja, essas acusações não têm fundamento. Então Pilatos fica diante de Jesus, faz algumas perguntas, mas Jesus também não tem muitas respostas. Jesus não tem resposta a ele. Se permanece na boa parte do tempo calado. Havia também um costume, pela Páscoa, do governador soltar algum preso. E aí os chefes, os anciãos, os sacerdotes, eles motivam o povo a pedir para que Pilatos solte Barrabás. Barrabás é um preso muito famoso e eles são motivados, e a população é motivada a gritar o nome de Barrabás quando Pilatos pergunta, quem que vocês querem que eu liberte hoje? Então eles gritam Barrabás. E aí ele pergunta: mas o que eu faço então com Jesus, o chamado Cristo? E aí eles mandam também, eles motivam um pouco para que gritem que seja crucificado. E aí gera-se uma grande confusão, gera-se aí um grande tumulto entre eles, E aí é um gesto de Pilatos, quando Pilatos viu que nada mais tinha jeito, e que o tumulto só aumentava, ele pede água, lava as mãos diante da multidão e diz: sou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é vossa. E aí o povo responde, que o sangue dele recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos mandou soltar Barrabás e entregou Jesus para ser crucificado. E então, logo após esse julgamento, que a gente percebe que há muitas falhas, ou seja, não tem matéria para condenar, mas Jesus é condenado injustamente. A gente sabe que a inveja dos líderes religiosos, as falsas acusações dos líderes religiosos no tempo de Jesus é que de fato levam a esta condenação. Jesus é levado então para
um local chamado pretório, e onde aí os soldados eles acabam humilhando, né? Eles colocam uma coroa de espinhos em Jesus, né? Eles maltratam Jesus, eles ofendem Jesus, eles zombam de Jesus, né? Eles batem em Jesus, então levam ele para ser crucificado depois disso. E Mateus aqui narra que neste caminho, né, nesse Calvário, nesse caminho, né, em direção ao Gólgota, ao Calvário, ele vai encontrar um homem que está vindo do campo, chamado Simão, né? Ele vem de Cirene, né? E eles requisitam ele, chamam ele para ajudar Jesus a carregar a cruz. Quando nós vemos esse gesto, nós vemos também um sinal aqui da solidariedade humana com a dor do outro, né? Com o sofrimento do outro. Eles requisitam esse Simão de Cirene para ajudar Jesus a carregar a cruz, porque Jesus já não está dando conta de carregar. Então, aqui nós percebemos que muitas vezes as nossas cruzes, nós só damos conta de carregá-las quando muitas vezes nós somos auxiliados pelos outros. E depois que crucificaram Jesus, eles dividem as suas vestes, colocam um letreiro escrito "Esse é Jesus, o Rei dos Judeus", e aí muitos passam por ali e veem Jesus crucificado. Jesus é crucificado entre dois ladrões, começam a zombar de Jesus, né, dizendo: "Você que diz que ia reconstruir o templo, destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias, né, desce da cruz", né? E então Jesus é zombado, né, por muitos, e do meio-dia até as 3 da tarde, uma grande escuridão, né, está sobre a terra, cobre a terra. E aí nesse momento, né, pela hora nona, pelas 3 horas da tarde, né, é a 9ª hora do dia, Jesus solta aquele forte grito, né? Meu Deus, por que me abandonastes?" E aqueles que o escutavam pensavam que ele estava chamando Elias, o profeta Elias. E aí eles correm e molham uma esponja em vinagre e vão dar para Jesus, né? E aí alguns criticam, né? Vamos ver se Elias volta para ajudá-lo, né? Para socorrê-lo. Então nessa hora Jesus morre, nessa hora Jesus expira. E aí a partir do versículo 51, Mateus vai dar algumas notas de coisas extraordinárias que vão acontecer após a morte de Jesus. Algumas delas são bem visíveis, né? O véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos que haviam morrido ressuscitaram. Subindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele montavam a guarda junto de Jesus, ao notarem o terremoto e as coisas que haviam acontecido, ficaram com muito medo. Aqui, Mateus narra coisas extraordinárias que acontecem com a morte de Jesus, para dizer: esta morte deste inocente, de fato, ele era verdadeiramente o Filho de Deus. E é isso que o centurião romano diz ao perceber tudo isso: olha, de fato, nós fizemos algo que não deveríamos ter feito. Verdadeiramente ele é aquele que ele dizia que era o Filho de Deus. E aí muita gente estava ali olhando aquilo, né? E entre essas pessoas que estavam ali, estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, essas são as indicações que nos dá aí o evangelista São Mateus sobre aqueles que estavam presentes à crucificação de Jesus. Também,
logo após a morte, então vem aí um homem rico, né, de Arimateia, chamado José. Ele vai até Pilatos, solicita o corpo de Jesus e diz: olha, precisamos do corpo de Jesus para sepultá-lo antes da Páscoa, né? E aí Pilatos concede, né, que José de Arimateia possa tirar o corpo de Jesus. E aí eles vão colocar, né, envolver num lençol limpo e colocam num túmulo novo que foi cavado aí na rocha. E colocaram então uma grande pedra nessa caverna aí, nesse túmulo, e Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do túmulo. E esse gesto, né, é o gesto daqueles que estão esperando, sentadas, esperando diante do túmulo. E no dia seguinte, os sacerdotes e os fariseus, eles vão até Pilatos e pedem um destacamento de soldados para cuidar do túmulo de Jesus. Por quê? Eles dizem para Pilatos: este homem que foi crucificado é um impostor, e ele, quando estava vivo, dizia que depois de morto, após 3 dias, iria ressuscitar. Então, manda que os guardas fiquem aí segurando o túmulo, né, guardando o túmulo, porque pode acontecer dos discípulos virem, roubarem o corpo e dizer depois que ele ressuscitou. E assim é feito, né? Um grupo de soldados é colocado aí diante do sepulcro de Jesus para vigiar o túmulo. Então nós entramos agora no último capítulo do Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 28, que vai narrar, né, o que aconteceu após a ressurreição de Jesus no 3º dia depois da crucificação. Coisas realmente extraordinárias vão acontecer, né? As testemunhas naqueles dias, especialmente aqueles que seguiam Jesus, e que vão dar testemunho que acreditavam nele. No versículo 1 do capítulo 28, nós vemos ali, no fim do sábado, ao raiar do dia, o 1º dia da semana. Aqui já uma indicação do domingo, né? O domingo é o dia da ressurreição, o 1º dia da semana. Nós temos que entender que na cultura judaica, o sábado é o dia por excelência, né? O dia dedicado ao Senhor, o dia que o judeu não faz nada, né? Não pode trabalhar, não pode. E aí eles entenderam também que muitas vezes não podiam nem fazer o bem, né, para o irmão, para a irmã. E nós vimos ao longo desse evangelho, Jesus inclusive diz, né, no dia de sábado é permitido fazer o bem? É permitido fazer o bem, porque, né, é um dia dedicado a Deus. Mas nós temos que entender que esse dia dedicado a Deus, ele só pode ser verdadeiramente dedicado a Deus quando nós nos colocamos a serviço do outro, nós nos colocamos a serviço desse Deus. E agora, após a ressurreição de Jesus, o dia já não é mais sábado, o novo sábado é o domingo, o dia do Senhor, o 1º dia da semana. E aí vem Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande terremoto. Um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes brancas como a neve. Aqui nós temos vários elementos, né, extraordinários dessa ressurreição. Os guardas ficaram com tanto medo dele que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo falou às mulheres: vós não precisais ter medo, porque sei que procurais Jesus o crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele estava, ide depressa dizer aos discípulos: ele ressuscitou dos mortos, e vai à vossa frente para a Galileia, lá o vereis. É o que tenho a vos dizer. E aí nós percebemos aqui claramente, né, o sepulcro vazio, né? Do sepulcro vazio se faz o anúncio da ressurreição. É por isso, meus irmãos, que quando nós
olhamos para o ambão ou a mesa da palavra das nossas igrejas, que é onde nós proclamamos a palavra de Deus, de onde nós anunciamos no sábado santo, na vigília pascal, proclamamos a Páscoa, anunciamos a Páscoa, né? É do sepulcro vazio que se anuncia a ressurreição. Então, o sepulcro vazio, ele é um memorial, né? Ele é um memorial pascal, porque de lá é anunciada a ressurreição. E aqui no evangelista São Mateus, ele deixa bem claro isso, né? Esse lugar, né? Esse sepulcro vazio, a partir daí é anunciado a ressurreição de Jesus. A partir daí é dito a todos que ele não está morto, ele está vivo. E o pedido é: vocês estão vendo, vinde ver o local onde ele estava, né? Vinde ver o sepulcro vazio. Por isso que nós dizemos, né, que para nós o sepulcro vazio é sinal da ressurreição. Alguns vão dizer não, aí tem muitos daqueles que não acreditam na ressurreição e dizem: o sepulcro vazio não é sinal da ressurreição. Para nós é, e para Mateus isso é bem claro. Esse sepulcro vazio é símbolo, é sinal da ressurreição do Cristo. Vinde ver o local onde ele estava. Ele não está mais aqui, porque é o próprio anjo que retira a pedra, né? Vai dizer aqui no Evangelho. E aí é pedido a essas mulheres, que são as primeiras destinatárias da ressurreição, que elas anunciem aos discípulos a ressurreição. Então o anjo está dizendo: ide, né, ide depressa anunciar aos outros a ressurreição e vão para Galiléia, esperem lá, porque Jesus vai vê-los lá. E elas saem depressa do túmulo, né, com medo e ao mesmo tempo com muita alegria, e correm para dar notícia aos discípulos, né? E aí, nessa saída do sepulcro, Jesus veio ao encontro delas, né, e diz: alegrai-vos. Elas se aproximam, abraçam Jesus, os pés de Jesus, né, se prostram diante dele, e Jesus diz: olha, não tenhais medo, né? Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, lá me verão. O anjo já tinha dito, né? Olha, a mensagem é essa: vão, anunciem aos discípulos e vão para Galileia, lá vocês verão o resultado. E aqui Jesus mesmo aparece e diz: olha, anunciem aos discípulos e vão para Galileia, esperem lá, que lá nós nos encontraremos. E enquanto as mulheres estão a caminho até os discípulos para contar o que aconteceu, os guardas vão para a cidade, procuram os sacerdotes, dizendo: olha, nós estávamos lá, né, o anjo apareceu, abriu o sepulcro, anunciou a ressurreição de Jesus. E aí os guardas oferecem, aliás, os sacerdotes oferecem muito dinheiro para os guardas para que eles contem uma outra versão, para que eles contem que eles estavam dormindo e enquanto eles dormiam os discípulos foram lá e roubaram o corpo. E aí os sacerdotes também, eles se responsabilizam: olha, se caso o governador fique sabendo que vocês estavam dormindo, não se preocupe que a gente vai dar um jeito, né, de fazer com que ele não possa atentar contra vocês, porque eles poderiam ser punidos por estarem dormindo durante o serviço, né, durante o trabalho. E até hoje essa versão contada aí por esses guardas, né, é conhecida, né, ficou divulgado aí entre os judeus, de que o corpo de Jesus tenha sido roubado pelos seus discípulos. E chegamos ao final do capítulo 28, versículo 16, onde os 11 discípulos de Jesus, eles vão para a Galiléia, conforme foi pedido e anunciado pelas mulheres. Lá no alto de uma montanha, eles veem o ressuscitado, se prostram diante dele, alguns ainda duvidam, mas Jesus diz aos discípulos: a mim foi dada toda a autoridade no céu e sobre a terra, e é por isso que eu vos envio, né? Ide, né, pois fazer discípulos todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-os a observar tudo o que vos mandei. Aqui, meus irmãos, nós temos que entender esse último mandato de Jesus, é que os discípulos se espalhem a todas as nações para batizar as pessoas. Só que batizar não significa simplesmente
jogar água na cabeça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, não basta simplesmente batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem também que ensinar aquilo que eu mandei. Então é por isso que nós devemos entender que o batismo, né, não é simplesmente um rito para jogar água na cabeça, mas é um rito que nos coloca dentro da comunidade, nos faz membros da comunidade e, estando dentro da comunidade, nós devemos aprender aquilo que Jesus nos mandou, aprender aquilo que Jesus nos ensinou. É fundamental nós entendermos isso, porque é a última coisa que o ressuscitado nos diz. Ide pelo mundo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinai a observar tudo aquilo que eu mandei. E mais, Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus faz a promessa de que não deixará e não nos deixa, nós que queremos ser seus discípulos missionários, sozinhos. Nós estamos com Jesus, Ele está conosco, até o fim dos tempos. Mesmo que muitas vezes nós sentimos que estamos sozinhos, que estamos abandonados. Jesus, o ressuscitado, nos anuncia no final do Evangelho segundo São Mateus que não, nós não estamos sozinhos, Ele está conosco. Agora, nós que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para sentirmos a sua presença, nós precisamos aprender aquilo que Ele nos ensinou. Nós precisamos aprender a viver aquilo que Ele nos mandou. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final dessa série de vídeos de estudo bíblico sobre o Evangelho segundo São Mateus. Eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado. Quero agradecer imensamente a Pascom da nossa paróquia, que nos ajudou na edição e na filmagem desses vídeos. Agradeço ao seminarista Tiago, que nos acompanhou com a filmagem todos os dias. E também ao Rodrigo Luciano, que fez a edição dos vídeos, e a Pascom pela divulgação e pela postagem nas nossas mídias sociais. Aproveitamos também para dizer, se você tem alguma dúvida sobre algum vídeo, coloque aí nos comentários, que nós em tempo oportuno vamos achar um canal para responder todas as perguntas. E quero pedir a bênção de Deus sobre você e sua família, e que a palavra de Deus realmente nos guie neste tempo que estamos vivendo. E invoco a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso sobre você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.